E Benvenuti bentornati a mais um episódio do a Rivotril. As Suas Gotas de Terapia ou as suas gotas que você precisaria fazer na terapia, né? A sua história narrada. Pela gente, né? No nosso jeitinho quente. Nosso jeitinho. Gente, podem vir conosco, bem-vindos a mais um episódio. Sentem, fiquem à vontade, não reparem na bagunça. Porque é sempre assim. É sempre assim, como bagunçado, né? Eu adoro isso. Toda vez que chega alguém novo na minha casa, eu falo, ai, gente, não repara a bagunça. Que é sempre assim. Que não é novidade. Não é novidade, Não é assim. porque tu tá aqui que a gente bagunçou, né? Sei. Guriel, hoje a gente vai contar a história da Gabriela e da Renata, que é uma história de uma cliente da Rivo. Uma Rivete. Uma Rivete nossa. E é uma história muito boa de imigração, porque primeiro que a gente não vai julgar nenhuma das duas. Acho que cada uma tem um papel nessa história muito particular, porque é um casal de meninas gays, óbvio, né? E elas estavam já... Gabriela é uma funcionária de uma empresa, que é uma empresa que eu não sei se eu posso... Bom, ela é uma funcionária da PayPal no Brasil, tem um escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a PayPal, ela tem escritórios no mundo inteiro, e a Gabriela trabalhava na área de TI da PayPal. E a Renata é uma profissional liberal que não autorizou a dizer a profissão, mas trabalha de home office em casa. E elas estavam morando junto nesse apartamento alugado no Rio de Janeiro há mais ou menos 1 ano e 3 anos de namoro. Então, essa história começa no período pós-pandemia já, tá? Então, depois de 2022, tá? Recente, né? Recente, bem recente. Então, já, em teoria, já se passaram 4 anos. Gabriela, na época, se não me engano... Tá em 2026, já? Não, é quase 2020, gente. Acabou o Halloween, já Mariah Carey, depois é Carnaval, depois é Páscoa, assim vai. Mas Gabriela, ela tem uma diferença de idade de 13 anos, se eu não me engano. Gabriela tem, não, um pouco mais, 14 anos. Gabriela tem 26 na época e Renata tinha 42 naquela época, tá? O que acontece nessa empresa? O que foi? O que foi? 26 e os 14 anos de diferença e 42. Ai, gente, matemática, vocês fazem o... Eu sou de humanas, pô. Não, eu sou de exatas, né? Esse é o problema. É verdade. Caraca, Mas não tem problema. Não tem problema. Elas têm... Fica aí a charada pra vocês resolverem. Elas têm entre 12 e 16 anos de diferença, dependendo de quem tá fazendo o cálculo. Muito bom. Mas eu também acho que é importante a gente se permitir ser ignorante em assuntos que a gente não quer aprender. Tipo a matemática. Totalmente desnecessário. Eu não posso, né? Eu tenho uma vasta castela aqui. 4 em casa, 2 gatos. Então, Gabriela via que na empresa, uma pessoa que era muito próxima a ela conseguiu 1 ano de... como se fosse um intercâmbio da empresa para fazer em Dublin. E Gabriela, que tinha um inglês bom já na época, falou, poxa, seria uma boa oportunidade, porque afinal de contas elas estavam meio monótonas em casa. E ela falou, bom, a Renata trabalha de home office, então Magari. Então talvez a oportunidade de viver num outro país, elas gostavam muito de viajar, fazia ali as cachoeiras do Rio, uma coisa meio violão, labrador, coisa meio Ana Carolina. E elas gostavam muito de viajar, então assim, poxa, tá na Europa, é mais fácil viajar na Europa. E vou me candidatar para uma próxima abertura de vaga, vai que, né? E naquela época, essa empresa, como era, acho que depois do Brexit, a Dublin aumentou muito o escritório, porque era um escritório que saiu da Inglaterra e foi para Dublin. Então, Dublin, por estar fora do Brexit, tinha os benefícios de ser mão de obra mais barata, aluguel mais barato, tudo é mais barato fora da Inglaterra, né? Enfim, os meses se passaram, Gabriela se candidatou para essa vaga e resolveu que ela iria entregar na mão de Deus. Falou para Renata e falou, olha, vou me candidatar, é uma vaga esse projeto é de 1 ano de intercâmbio, como se fosse um intercâmbio, e aí a gente vai junto. Né? E as duas estavam ok com essa história? Estavam ok. O que acontece? Esse visto que a empresa patrocinava é um visto que tu aplica já no Brasil, a empresa aplica para ti, paga inclusive. De trabalho. De trabalho, chama Employment alguma coisa.
Meu inglês, meu inglês tipo, sei lá. E aí, tipo Sabrina Sato, né? E aí, ela, como elas tinham convivência, elas não são casadas, mas elas tinham convivência no mesmo imóvel, a Renata poderia aplicar pro tipo C ou tipo 5, tipo C, o visto de acompanhante. Como se fosse acompanhante. Elas Mas não... a empresa também cuidava dessa parte burocrática Não, do cônjuge. uma vez que a Gabriela, desculpa te interromper. Uma vez que a Gabriela tinha o visto autorizado pelo consulado, ela poderia aplicar automaticamente para Renata. Mas primeiro era e a empresa patrocinava, a empresa pagava todos os custos, e depois a Gabriela se virava com o da Renata. Sim. Isso foi acordado. Recebeu a notícia, Gabriela, de que foi aprovado o período de 6 meses e não 1 ano de intercâmbio. E esses 6 meses dela, desse contrato, desse visto de trabalho, não permite a ampliação para o visto C da Renata. Então, o que elas combinaram? Como era só 6 meses, a Gabriela iria, em maio de 2023, para Dublin. Já chegava em Dublin com sorte, porque já é um começo, metade da primavera, que a metade da primavera de Dublin é como se fosse o final do inverno aqui. Então, é uma metade de primavera. E aí a Renata iria visitar ela depois, no final, e elas voltariam juntos para o Brasil. Este era o plano inicial. E também 6 meses é rapidinho, né, gente? É muito rápido. Eu acho que 6 meses não dá nem pra sentir a vibe da... Primeiro que chegar na Irlanda em maio e ir embora antes do inverno já é um puta privilégio. Já é um privilégio, Porque Dublin chove, o vento vem de baixo pra cima, parece que não tem como usar o guarda-chuva. É bem complicado o clima lá, assim, é bem pesado. E eu acho que o clima de Dublin é um fator muito grave, que as pessoas acabam depois enjoando um pouco de Dublin, pelo menos assim, de todo esse período que a gente tem contato com clientes de Dublin, a gente ouve muitas reclamações. Enfim, Gabriela foi na frente, deixaram combinado isso e falou, bom, você vem me buscar então final de setembro, porque daí a gente volta junto em novembro para o Brasil, quando acabaria esse período. Gabriela chegou, a empresa cuidou do visto de 6 meses, cuidou da casa. Então a empresa alugou, porque Dublin também tem um maior perrengue, né? caos de casa. E a empresa alugou uma casa, tem uma casa que a empresa pagava para esses funcionários. Óbvio, descontava um percentual do salário deles, mas o salário era um salário bom para nível Dublin. E a funcionária da empresa dividia a casa com a Gabriela. Então a Gabriela já chegou com uma colega de trabalho. Essa colega de trabalho tinha um namorado que morava na casa. Mas era uma casa com 2 suítes, então não tinha que dividir banheiro. E as duas eram super tranquilas. Muito privilegiada. Muito privilegiada. Porque as histórias do banheiro também são muito boas. Primeiro as histórias de casa, né? Porque a gente viu, lembra? A gente podia fazer um quadro só Dublin, né? Porque as histórias de Dublin são infinitas. O Rivotril podia ser a Rivotril em Dublin. Uma série de só histórias de Dublin. Tem muita história, né? Tu sabe que eu não fico tão curiosa pra conhecer Dublin de tantas histórias? Mas eu era assim até quando eu conheci. Mas todos os outros tu fica curiosa, né? A Irlanda eu queria conhecer em torno de Dublin, assim, não queria... Passando de carro do lado do aeroporto. Eu gostei. Quando eu fui, foi muito legal, porque a gente tem cliente lá, então foi muito gostoso ver, assim, pessoas no seu habitat natural, em vez de elas virem para... Porque quando eu fui visitar alguns clientes que tinham feito processo de cidadania na época que a gente fazia administrativo, mas eles já eram de Dublin, então eu visitei a cidade que eles moravam, então eles me apresentaram coisas legais. Tu viu uma Dublin Foi. Raiz, assim, né? Da raiz do Brasil, né? Porque era só brasileiro. E isso eu gostei muito de lá, porque dá uma sensação de ser um Brasil na Europa, que nem Portugal, assim, um pouco, sabe? Tu vê muita gente e tal. Enfim. Vamos voltar para as meninas. Vida de Gabriela, tá tudo certo. Gabriela tá adorando, Gabriela tá melhorando o inglês, porque ela já era boa no inglês. A Renata tinha o inglês nível escola pública do Brasil, que é o nosso famoso... Sempre o verbo to be, né? É muito básico. E ela era muito fluente no espanhol, a Renata. A Renata habla espanhol. Sim, ela habla muito. Habla mucho. Tu vê que o meu espanhol é muito bom. Ele gusta. Me gusta. E aí, Gabriela se enturmou, Gabriela amou, porque era a primeira experiência dela vivendo num país da Europa.
E esses meses ela já foi para Londres no final de semana, que é 1 horinha de avião. E aí tu sabe, né, cara? Uma vez que tu pega a mochilinha ali, ó, e tu começa a ter autonomia de ir e vir pagando pouco. E ela falou, cara, Renata, você precisa vir, porque você vai adorar. Ela já conhecia Londres, a Gabriela, mas a Renata não. Renata nunca tinha saído Do Brasil. da América Latina, tinha só feito a América Latina. É. Emoção que me dá querendo. E aí, foi para Londres, voltou, Gabriela focada no projeto do trabalho, estava gostando bastante da empresa, como Europa, porque a empresa tinha um horário de almoço muito maior do que o do Brasil. No Brasil eles tinham só 1 hora, ali eles tinham 2 horas, e ela morava perto, então ela pegava eu não sei como, o Lunas, que chamou Lua, que é o tranvia, né, o bondinho ali de Dublin para ir para casa, almoçava em casa, voltava, então ela conseguia... Olha, tinha uma qualidade de vida Muito boa, muito boa. E aí a segurança da mulher também, né, mesmo com os nanas, né, que são os adolescentes terríveis de Dublin, ir e vir sozinha, vai para Londres, volta. E em Londres ela tinha uma amiga que estudava com ela no colégio no Rio. Pelo que eu entendi, elas têm uma classe social diferente de adolescência, assim, sabe? Como se fosse a Renata tivesse estudado num colégio e a Gabriela num colégio particular melhor e da Renata talvez num colégio um pouquinho... Entendi. Então o ciclo de amizade delas era diferente Porque também. isso no Brasil é uma coisa que existe mesmo, né? Um colégio particular vai te fazer pertencer de um nível social, o outro colégio particular de um outro valor de mensalidade te faz pertencer de um outro nível social. Sim. E assim vai, né? E aí acho que com tudo isso vem, tipo, oportunidade também, sabe? De estudar, por exemplo, um inglês melhor, porque a Renata falou, eu estudei muito tempo inglês de escola pública. Sim, então, isso é. Sim. Inclusive, até mesmo para empregos, assim, ó, eu vi já empresas que só contratam quem fez, por exemplo, vou falar aqui o nome da faculdade, tá? Mackenzie. Conta muito. Tem muita empresa que, eu só vou te promover se tu fez a tua pós na FGV. Que nem o direito da FAP, que é caríssimo em São Paulo. Então, tu já tá classificando ali o teu nível social de funcionário. Eu acho isso um absurdo. É horrível, porque isso reflete muito na condição educacional do país, né? Porque aqui, por exemplo, as escolas públicas, aqui as faculdades públicas são muito melhores do que as faculdades... São pouquíssimas faculdades privadas aqui. E quando tu faz a privada, geralmente é porque é a distância. E aí o peso tem diferente, né? Mas lá no Brasil tem muito disso. E uma coisa que elas tinham combinado é que antes de vir para o Brasil, elas fariam uma viagem pela Itália. Antes de voltar para o Brasil, elas passariam na Itália e iriam para o Brasil. Então essa viagem aconteceria mais ou menos em outubro. E a Renata chegou lá início de setembro, na Irlanda. A Renata. Tá. Então, peraí. Deixa eu só organizar as ideias aqui para ver se vocês organizam comigo. Ela chegou ali no finalzinho de maio, Gabriela, ficou até setembro o plano dela sem a Renata. Sem a Renata. Fez a viagem para Londres. A Renata chegaria e aí em outubro elas iriam conhecer a Itália. A Renata, ela ia, mas ela não iria de férias, ela ia trabalhando. Então também... tenho... Sim. Ai, gata, eu já passei por isso. Ela ia de home office. Ela ia de home office. Gente. Só que o que acontecia? A Gabriela estava muito empolgada porque... já começou a bater nela um desespero de que o contrato estava acabando. E na cabeça dela, inconscientemente, essa viagem para a Itália também trouxe o buchicho na família de que vai para casa, vai para a terra do bisavô, que não sei o quê. E foi neste momento que a Gabriela procurou a Rivo. Porque a gente fez a pesquisa do bisavô dela, a gente localizou o documento e ela começou a documentação dela. Só que quando ela contou a história... ela contou que quando ela começou a pesquisa do documento, ela não contou para a Renata que ela tinha a pretensão de fazer a cidadania. Porque ela queria aplicar para renovar 6 meses de novo, mais uma vez o visto, para aí sim, durante esses próximos 6 meses, ela tentar fazer administrativo processo na Itália. Isso já era final de outubro, elas vieram para a Itália, fizeram uma viagem belíssima, porque eu acompanhei no Instagram naquele período, foi o período justamente que a gente estava em pesquisa, foi um documento muito difícil de achar.
Então a gente não conseguiu pesquisar e entregar o documento enquanto ela estava vindo aqui. Mas a gente, demora, né? Não muito. é E o caso uma dela coisa era assim. muito complicado, porque era uma região que tinha bombardeio, que era Treviso. Então tinha alguns comunes que não tinham registro online, a gente tinha que depender de buscar no físico, no arquivo de status, enfim. E aí ela conversou com a Renata, falando: o que tu acha da gente, antes de viajar, da gente renovar mais 6 meses? Porque daí eu posso tentar aplicar com você aqui o visto. Só que a Renata, conversando com o namorado dessa menina que morava na casa dela, falou que estava precisando fazer uns freelas. E ela começou a fazer freela em Dublin em Nero. Em Nero, aqui na Itália, fazer um freela, sem registro. Sem registro. E ela começou a trabalhar onde? Na Dices, que é uma boate em Dublin, que tem muito brasileiro, inclusive faz festa de brasileiro, e era um lugar que é fácil de tu começar a trabalhar, porque a Dices paga por diária. Ai, Por maravilhoso seguranças. isso. Então tu fica, na verdade, segurança! Na verdade, era tipo ficar de olho na organização da boate, assim, né? Então, cuidado com a entrada, vidro no chão, alguma coisa assim. E Dublin, a galera bebe muito. Então era bom ter sempre. Será? Porque o clima é uma merda. Então, sempre era bom ter essas diárias de dias de festa. Então, ela fazia uns bicos de final de semana. Mesmo trabalhando remoto para o Brasil. Então, o que acontecia mesmo trabalhando remoto para o Brasil? Renata trabalhava durante a semana em casa, ficava a semana inteira em casa, esperando a viagem da Itália para elas voltarem para o Brasil. Gabriela já estava na empresa arquitetando o molho dela para ela continuar em Dublin. A relação, a Gabriela já falou, eu já sabia que não ia vingar, porque o estilo de vida de Dublin, para mim, era bom, e para Renata eu vi que não. Ela reclamava muito que era tudo muito caro em Dublin, tudo muito caro, aluguel. É um absurdo a gente pagar esse valor de aluguel, tá descontando do teu salário. A Gabriela também se sentiu muito sendo cuidada financeiramente pela Renata, no sentido que a Renata queria meio que controlar. Exato. Vamos falar, gente, que cuidado é diferente de controle, né? Sim, cuidado não é controle. E ela se sentia muito manipulada na questão de que, entendo que a Renata talvez queria pensar como casal, de tipo, não é ruim a gente pagar 900 euros de aluguel se tu tá ganhando 1.800, só que a qualidade de vida, de morar perto do trabalho, que a Gabriela estava tendo, ela nunca teve no Rio. Então, o que aconteceu? A Renata começou a trabalhar de sexta a sábado, às vezes quinta, na Dices. E Gabriela aplicando para renovar o visto. Até que o visto foi aceito nesses próximos 6 meses. Prorrogou 6 meses. Gabriela renova o visto para 6 meses, ficaram super contentes e aplicou para o da Renata. Nesse meio tempo, tinha um período, houve boatos, teve um período em Dublin que era muito comum tu receber trotes, dizendo que era da Guardia. A Guardia é como se fosse a questura aqui na Itália. Então, cuidado com a Guardia te ligou, eles querem que tu vá lá, é imposto que tu não pagou, é um número de telefone que tá errado, enfim, tinha sempre esses trotes, né? E era um boato que na época estava muito forte, assim, em Dublin. A Renata trabalhando de noite, domingo, sábado, quinta, para ganhar 50 euros a noite, para a Gabriela já era uma coisa ruim, porque a qualidade de vida do casal acabou. Porque o tempo que elas tinham junto no final de semana para viajar, que era Gabriela quer, Gabriela. Tá errada, Gabriela? Gabriela, não vou te julgar, nunca, Gabriela. Gabi. A gente é amiga. Viaja mesmo, gata. Gente, viaja, gente. Vai ficar em Dublin fazendo o que final de semana? Não, e aí ela não tinha como argumentar, porque era uma grana que a Renata precisava, e a Renata tinha um salário convertido em euro, e a Gabriela já ganhava em euro. Então começou... E parecia que a Renata gostava desse trabalho, né, também. Do home office do Brasil? Não, da boate. Eu acho que ela gostava da boate. Acho que ela tava fazendo o molho dela também ali, Tava fazendo o network dela. O que aconteceu? Quando a Gabriela aplicou pro visto da Renata, ela já aplicou com algumas informações erradas, porque ela não queria que o visto fosse aprovado. Quem conta essa história é a Gabriela. Quem conta essa história é a Gabriela. Ela falou: Jefferson, eu preenchi um rendimento menor no Brasil porque eu já estava muito infeliz. E eu vi que a Renata estava acomodada na casa da Gabriela.
Então ela falou, eu apliquei ali o visto e falei, vamos colocar a renda sem a variação, porque ela era comissionada no Brasil, ela tinha uma comissão maior do que o rendimento fixo. E como era um rendimento que não saía na declaração do imposto de renda, faria Não tinha como sentido provar. ela fazer o valor exato, mas ela poderia jogar um valor acima e talvez, Magari, jogar um extrato do banco ali. Então ela falou, não, eu fiz tudo no seco, porque eu falei, se Deus quiser, se é um plano de Deus eu continuar com Renata, eu vou ganhar esse visto, a gente vai ser feliz aqui. Vou colocar o quê? Amiga, Na mão do Deus. amiga. Colocou na mão do Deus a cagadinha dela. Na minha opinião, quem tinha que cuidar do visto era a Renata. Primeiro de tudo. Porque eu acho que se eu sou um adulto autossuficiente e eu estou num país onde eu sou o imigrante, que eu não tenho o visto, eu preciso me agilizar primeiro a não trabalhar. E Gabriela não gostava que ela trabalhava em Nero justamente porque ela tinha medo de prejudicar o visto dela de emprego na empresa. Porque como ela estava trazendo uma imigrante dentro de casa que está trabalhando ilegal, ela perde na hora no contrato. Porque quando você é responsável por alguém dar o permesso, o visto, essas coisas, você é responsável pela pessoa, né? Não é que se a pessoa cometeu um crime, teve um atropelamento, um acidente de trânsito, tu é responsável, como se tu estivesse dizendo, eu sou responsável por essa pessoa nesse país. E eu garanto economicamente essa pessoa nesse país. Então, se essa pessoa trouxe problema pro meu país, eles automaticamente poderiam colocar em risco o emprego dela, porque daí ela não se queimaria só na PayPal, ela se queimaria na PayPal daqui e no Brasil. Então, ela voltaria para o Brasil, talvez, sem emprego. Bom, e insatisfeita com a relação, que era uma relação de 1 ano de convivência, mais 3 anos de namoro. Então, uma relação de 3 anos. 1 ano de convivência? Juntando, que engraçado isso. Por quê? Elas não eram emocionadas, não. Não era um casal emocionado. Porque de sólito, elas são bem emocionadas, né? Não, mas era uma relação longa até, pro nível de menino. Verdade, né? Que geralmente sim, conheceu agora, semana que vem, vão morar juntos, nós duas, e vamos ter um labrador e um Michael Spot, vão para Minas Gerais e vai tudo certo. Mas não, já era uma relação longa. Então, 1 ano de convivência no Rio, mas eram 3 anos já de namoro. Nossa. Só que a convivência no Rio parece que já deu uma coisa ruim ali. Quando Gabriela preencheu ali o employment, ou nem não sei como chama o visto, né, da Renata, ela já sentiu que a Renata falou, faz você, amor. Eu inglês não domino mesmo. Ela falou, cara, poxa, eu tô cansado, tô tendo que fazer o visto dela. Eu já não quero já não concordo com a coisa do trabalhar, como chama? Trabalhar ilegal na boate. Não tá fisicamente presente, funcionando a harmonia na casa, é que tu me entende? O negócio aí ali. Começa tudo, né? Desandar, né, gente? Fizeram a viagem pra Itália. Já falei da viagem, né? Mas fizeram a viagem pra Itália. Não, tu falou que elas iam fazer. Tá. Outubro. Chegou finalmente outubro. Que vem que elas separaram da Itália, gente. A viagem seria, acho que depois do dia 10. O que aconteceu? Quando a Renata estava trabalhando no sábado, a Gabriela recebe uma ligação. Do trote? Do trote. Mas, na verdade, não é uma ligação. Eram batendo na porta da Gabriela. Errei aqui, galera. Gabriela... Volta aí. Não vou voltar, não. No sábado, Renata foi trabalhar na Dices, né? E aí a Gabriela estava em casa e falou que recebeu a visita da Guardia para fazer o controle de renovação do visto dela e para fazer o controle da aplicação do visto do acompanhante. Assim à noite? Não, final de tarde, para Dublin, né? Então, às 6 horas ali, outubro já era 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. 6 horas da tarde, 4h30 da manhã. Tudo no escuro. E aí, a Gabriela falou que quando a Renata voltou do trabalho, ela falou, amor, eu muito assustada, a guarda bateu aqui, eu não sei se chama guarda, eu acho que chama, se eu estiver falando errado aí, vocês escrevem. Guardia bateu aqui para fazer o controle, eu não sabia dizer onde tu tava, eu falei que tu deu uma volta, e eles ficaram perguntando, e ela falou, mas ela não tá trabalhando ilegal aqui? E aí eu falei, não tá trabalhando ilegal. E tu não sabe onde tá a Renata? Não, eu não sei, eu acho que ela foi no supermercado. Enfim, ela falou, Gabriela falando pra Renata, que ela ficou muito nervosa, e aquilo deixou
a sensação de insegurança também em casa. Porque com a falsa notícia dos trotes, os nanas que jogam ovo nos brasileiros e outros latinos, trouxe uma sensação de insegurança que pela primeira vez ela tinha sentido quando ela estava morando em Dublin. E ela contando isso tudo pra Renata, quando a Renata voltou. E a Renata falou, eu vou ter que parar de trabalhar, porque eu não quero colocar em risco a nossa relação e tudo mais. Vamos fazer essa viagem. Elas pararam de trabalhar, fizeram a viagem para Itália. La Dolce Vita, maravilhosa, Veneza. Fizeram Veneza, Milão, Verona. Pegaram na teta da Julieta lá. Fizeram as promessas de amor. Não era pra ter pego. Tu sabe que a estátua da Julieta é traiçoeira. Na verdade, não. Eu fui uma vez, fiz um pedido e graças a Deus consegui realizar meu pedido, que era livrar de um encosto. De acordo com a nossa estatística de histórias de pessoas que nós conhecemos, então é verdade? Sim. Se você é casado e pega no seio da Julieta, você separa. Acabou. Mas se você não é casado e você quer um grande amor, pegar no seio da Julieta, você casa. Então, no nosso ciclo de pessoas... 4 pessoas. Não, tô brincando. Isso aconteceu. Eu tirei foto assim, né? O seio dela aqui e eu tirei sem encostar. A dica é, se tá dando certo, não mexe. Deixa a Julieta lá quieta, né? Agora, se tu tá querendo se livrar ou tá querendo arranjar... Sem querer dar uma reladinha. Pega com força. Mas vieram lá, Gabriela pegou na teta da Julieta, falou... Que seja, deixa nas suas mãos a decisão. Achei meio irresponsável. Foi assim, totalmente irresponsável. Do fato de que tu deixava na mão da galera, assim, de Deus, a teta da Julieta. Eu achei responsável da Renata que deixou na mão da Gabriela o visto. Eu achei, pelo menos, ela largou quando veio a questura lá. Mas né? a questura foi na casa dela, a Gárdia, porque foi uma brincadeirinha da Gabriela. A questura não teve na casa da Gabriela. A Gabriela fez isso. A Gabriela avisou que fez pra ela não continuar, para ela parar de trabalhar na Dices. E automaticamente, por coincidência da Julieta, o visto não foi aprovado. Resumindo a história. Gabriela colocou na conta de geral, hein? Gabriela fez o quê? Gabriela fez o formulário conforme a Receita Federal, na verdade. E a única oportunidade que ela teve de dar um semancol na Renata, que ela estava prejudicando a estabilidade profissional dela, o casamento ali, a relação já não estava boa, elas não eram casadas no Brasil, elas teriam que casar. E aí a Gabriela, voltando da Itália, elas tiveram a conversa, quando elas souberam ali do visto da Renata que não foi aprovado, falando, amor, vamos fazer o seguinte, tu vai pro Brasil, eu vou contratar essa empresa para fazer a busca do documento, a pesquisa do documento. Se der certo, se a gente conseguir, se isso for viável, a gente deixa na mão de Deus. Muito, muito evangélica. Eu achei. E aí, na cidadania italiana, porque ela não precisaria ficar renovando o visto, não precisaria ficar expondo também a Renata na empresa. A Renata poderia fazer o que ela quisesse, porque uma vez que tu tem a cidadania italiana, tu pode trabalhar, não precisa trabalhar pineiro, não precisa trabalhar escondido. Gente. Então, ela falou, vai pro Brasil, eu vou continuar o meu contrato aqui, porque o visto de turista da Renata estava acabando. E aí, quando tu estiver no Brasil, spoiler, elas terminaram, né? Terminou no Brasil, mas sabe por quê? Porque quando chegou no Brasil, passou um mês, a Gabriela descobriu, com a irmã da Gabriela que estava no Brasil, que a Renata... infiel. Renata aplicou o chapéuzinho dos chifres. Pô, Renata. Da Gabriela. Pô, Renata. É claro que os nomes dessa história são fictícios. Eu ia dizer. Gente, eu não sei, assim, eu acho que no fim de uma relação dessa daí, acho que as duas tiveram culpas, porque a Gabriela não foi honesta, tipo... Não, eu acho chama a amiguinha e fala, não dá mais. E deu, e a Renata... Pô, foi total desonesta, né? Eu acho que a partir do momento que tu começa a se sentir... Já tinha deixas ali, né? Tu começa a se sentir manipulada. Controlada financeiramente. Então, tu tem uma autonomia, tu tá subindo na empresa, você tem anos de diferença. Então, não são... E para um ano lésbico, são equivalentes a quantos anos de relacionamento um hétero? Se um gato tem 7 anos. Um casal lésbico que tá junto há um ano, são 10 anos de uma relação hétero. Então, na minha opinião... Em termos de intensidade, né? Eles são bem intensos. Era pra explicar
brincando também, né? Mas assim, eu acho que ela já começou a sentir ruim quando os planos já estavam totalmente diferentes. Via que a Renata, no emprego, não estudava o inglês, que era extremamente importante. Ela trabalhava só com brasileiro e só em mineiro. Então, assim, já estava no meio que ela não ia aprender inglês também. Ela estava no Brasil com euro. Ela estava no Brasil com euro. Aí tem que... E eu acho que foi imatura. É fácil falar também porque a gente está do outro lado, mas eu acho que foi imatura da parte dela o fato de simular que a Garda foi em casa, sabe? Essa coisa foi um pouquinho desnecessária, mas foi sempre a única opção que ela na cabeça dela tinha pra fazer. E hoje elas estão bem? Gabriela tá super bem. Gabriela teve em 2024 fazendo processo de cidadania presencial aqui na Itália. Não foi com a Rivo, porque a Rivo não faz mais presencial, mas a documentação dela deu tudo certo, a gente conseguiu achar o antenato, ela fez o processo, ela voltou, ela conseguiu 90 dias da empresa para fazer o presencial aqui, e ela conseguiu 90 dias de home office, Gabriela, com a PayPal aqui, voltou, que é uma coisa que eu odiava, mas eles voltavam, os dublinhos são terríveis. Ela voltou para a empresa, bateu o ponto, depois voltou para pegar o passaporte. Mas ela saiu daqui com a identidade já. Ah, que ótimo! Sim, muito bom. E ela fez administrativo, depois a família dela entrou com o judicial, porque a família toda queria fazer, então foi sim. Essa foi a história da Gabriela. Que bacana, fico feliz por ela. Fico a feliz Renata, que tenha dado tudo certo. Renata não sabemos. A Renata... Parece que tá um pouquinho triste. Não, mas eu acho que a questão para mim mais importante é justamente imigrar quando tu tem que estar organizado. Tem que estar Isso a gente já cansou de falar, acho que quase todos os episódios que a gente fala sobre imigração, por mais que tu pense que tu estás organizado para fazer a imigração, tu não tá. Tu não tá, né, guria? Tu não tá. Uma rasteira atrás da outra. Eu acho que nada te prepara psicologicamente. O que tu pode fazer é estudar o máximo possível a língua do lugar que tu vai, porque é inevitável, gente, é inevitável. Mesmo que tu vá para um país que nem Portugal, mesmo que tu vá para Portugal, tu precisa estudar a língua. Não, e tu tem que estar preparado no sentido de que, vamos supor, tu vai ter que assinar uma internet. Tu sabe falar a língua? Tu vai ter que trabalhar, eles vão te considerar analfabeto. Ah, mas tu tá falando fluente. Tu é analfabeto, tu não estudou 20 anos que nem as pessoas daqui. Madrelíngua, né? Então, tu tá preparado, por mais que tu consiga se expressar, tu tá preparado para trabalhar com qualquer coisa? Qualquer coisa que eu digo, qualquer coisa mesmo, gente. Não tô desmerecendo. É assim, ó, tu tá preparado para sair de uma vaga de um administrador de uma empresa para lavar prato, porque no Brasil a gente tem esse certo elitismo de trabalho, né? Sim. Mas realmente é um trabalho braçal, tô falando de perfis diferentes. Então tu tem que estar preparado para tudo isso. Eu acho que o ponto importante também é cultura, né? Estudar como é a cultura do lugar. Se tu vai trabalhar, mesmo que seja em dinheiro, seja sem contrato, qual é o plano depois? Cara, eu vou trabalhar porque eu não tenho opção, vou trabalhar em dinheiro aqui, beleza, mas qual que é o plano? Tu vai fazer o teu visto, tu não vai deixar o teu visto na mão de uma terceira pessoa, gente. Não, não sei inglês, põe no tradutor, mulher. Sabe? Hoje em dia eu não duvido tem como. que a internet para ver coisa que não deve não sabe ver. A sabe? gente julga mesmo. Um pornozão Denúncia! sabe ver. Um pornozão sabe ver, sim. Sim, essa foi a história da Gabriela, da Renata e de nós. Estamos aqui envolvendo. Eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês acharam dessa história, se vocês têm alguma história que quer compartilhar, né? Não precisa ser só de imigração, não precisa ser só qualquer história, conta pra gente, compartilha. E curte, né? Compartilha com os amigos de vocês que de repente passaram por isso. E se inscreve nesse canal aqui, né, mas gente? ajuda bastante se vocês fazem isso pra gente, Se inscrevam no nosso pequeno, humilde podcast, que a gente tá aqui de banho tomado, maquiado, investindo nosso tempo brilhante. Tô brincando. Mas é isso, muito obrigado pela presença, gente. Pela presença de todos. E eu vou chamar a Garda. Ou a Guardia. Eu não sei falar Guardia ou Guardia. Eu não sei porquê, mas toda vez que tu fala isso me lembra o Batman. Será que tem alguma coisa do Guardian? Não sei. Sombria? Gotham.
Gotham City. Né? Sim. Mas é isso. Tchau, gente. Tchau, arrivederci. Arrivederci. Tchau, tchau. Tchau.